lições importantíssimas para a nossa vida e para a nossa alma nessa oportunidade dessas noites de exposições bíblicas. A minha oração é que esse ensino da Escritura possa trazer edificação espiritual para as nossas vidas, para a nossa alma, nessa fase de reimplantação dessa igreja aqui em Montes Claros. Amém? Efésios capítulo 1, versos de número 1 até o verso 5. Todos acharam? Digam amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, e nos escolheu nele antes, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção dos filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Somente esses 5 versos, nós vamos fazer uma breve introdução nessa oportunidade desse texto e desta carta, que é a carta de Paulo aos Efésios. Eu preciso da sua atenção alguns minutos aqui nessa noite. Vamos lá. O apóstolo Paulo, mais conhecido como o apóstolo dos gentios, o grande bandeirante do cristianismo, ele introduz esta carta com algumas peculiaridades muito importantes a respeito de doutrina e também de prática da doutrina. Esta carta, pelo menos o preâmbulo dela, o início desta carta, nós podemos dizer que é uma grande orquestra, uma extasiada e retumbante doxologia, saudação, orquestra, um poema muito bem trabalhado e muito bem detalhado, que Paulo faz aqui dos versos 1 até o verso de número 5. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, em Catatupas da alma, a evolução do coração, Paulo mostra aqui de forma poderosa as verdades mais gloriosas acerca da obra trinitária, a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo em favor da igreja em todo o capítulo de número 1. Esta, portanto, é uma carta doutrinária e também prática, ou seja, uma carta teológica e também prática que Paulo escreve para trazer edificação à igreja do Senhor. Essa carta, a carta de Paulo aos Efésios, também é considerada por muitos como o ponto ápice, o clímax, o ponto ápice da revelação de Deus a respeito da igreja, porque aqui nós encontramos muitos ensinamentos de Paulo a respeito da igreja do Senhor e quais são os seus fundamentos. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios durante a sua primeira prisão, uma prisão domiciliar, quando ele estava em Roma. E nós precisamos contextualizar um pouquinho a história para nós entendermos por que Paulo escreveu esta carta, que é a carta aos Efésios. Precisamos entender que o apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, enfrentou diversas dificuldades em toda a sua trajetória de vida, como, por exemplo, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tasso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi escorraçado de Tessalônica,
ele enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesareia, ele enfrentou um naufrágio indo para Roma, ele foi picado por uma serpente em uma ilha chamada Malta, ele foi açoitado durante 3 vezes pelos romanos e também pelos judeus, com 195 açoites. E ele chega em Roma preso e algemado. E preso e algemado durante 2 anos em uma casa alugada sob custódia do imperador César. E ele fica ali preso, vigiado pela guarda pretoriana dos romanos, que era cerca de 16 mil soldados de escola, guarda de elite do imperador, e ali preso, depois de passar todas essas dificuldades, todas essas intempéries, o próprio apóstolo Paulo, ele se refere como prisioneiro de Cristo, no próprio capítulo de número 4, verso 1, e capítulo 3, versículo 13 dessa carta. Quando ele estava preso ali, sob custódia do Império Romano, ele então escreve esta carta para encorajar os crentes de Éfeso a permanecer no Santíssimo Evangelho, dizendo que todas as coisas que lhe aconteceram foram para que o nome do Senhor seja eternamente glorificado. E ali preso, Paulo então escreve as cartas conhecidas como cartas da prisão, como por exemplo a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e também a carta a Filemon. Alguns eruditos consideram a carta de Paulo aos Efésios como a rainha de todas as cartas, de todas as epístolas. John Mackay, por exemplo, ilustra ele ilustra aqui a ideia de que Paulo ele escreve esta carta com muito afinco, mostrando que é a carta mais amadurecida do apóstolo Paulo de todo o Novo Testamento. Willard Taylor, ele citando o F. Bruce, diz que a carta aos Efésios é a pedra de cobertura da estrutura maciça dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Daí nós encontramos a importância de estudar esta carta, o quão é importante debruçarmos na história da carta de Paulo aos Efésios e tentar extrair ensinamentos poderosos dessa carta para a nossa vida e para a nossa alma. Os grandes temas da fé cristã parece que ornam esta epístola como uma coroa dessa epístola, como era bem costumeiro de Paulo. Ele introduz todas as suas cartas, enaltecendo e glorificando ao Senhor pela igreja, e aqui não é diferente. Ele começa essa carta glorificando a Deus pela igreja e depois mostrando doutrina e também prática da doutrina. Portanto, nós vamos chamar isso de ortopraxia, que é a doutrina e a prática da doutrina, ou seja, ortodoxia e prática, ortopraxia, quando você é ensinado e você vive de modo digno desse ensinamento. O apóstolo Paulo, em toda a carta aos Efésios, vai trabalhar ensinamento e prática deste ensino, prática desse ensinamento. Alguns consideram a carta aos Efésios como uma carta circular e não apenas uma epístola geral, apesar de que esta carta foi lida na igreja de Éfeso. Alguns a consideram também como a carta gêmea da carta aos Colossenses, pois foi escrita no mesmo local quando Paulo estava preso, no mesmo período quando Paulo estava preso, e é levado pelo mesmo portador da carta de Paulo aos Colossenses. O apóstolo Paulo, ele tinha sido acusado pelos judeus de pregar um outro evangelho diferente do que os judeus conheciam, porque ele era o pregador dos gentios, e ele é acusado de pregar um outro rei que não era César, e então ele é levado preso, ele então apela para ser julgado em Roma, porque era um cidadão romano. Então ele é levado preso até a cidade de Roma, acontece um naufrágio, Atos capítulo de número 27. E naquela prisão, Paulo recebe notícias de que a igreja de Éfeso, igreja que ele havia fundado em Atos capítulo 19,
Os irmãos da igreja de Éfeso estavam apavorados, estavam temerosos a respeito da prisão, estavam angustiados a respeito da prisão de Paulo. Então Paulo escreve esta carta para encorajá-los e mostrar-lhes que a sua prisão contribuía para o progresso do Evangelho, para os propósitos eternos do Senhor, para o propósito eterno do Pai, ali, naquele mesmo ano, no ano 60 até o ano 62 depois de Cristo. Portanto, queridos, o alvo desta carta, o alvo dessa epístola é descrever a igreja de Deus, expandida, fundamentada pelos gentios. Logo, o tema da carta aos Efésios sempre será a igreja do Senhor. Qual é o fundamento da igreja do Senhor? Quais são os planos que Deus tem para a sua igreja? Qual é o propósito? Qual é o fundamento? Qual é o alicerce da igreja do Senhor? O apóstolo Paulo vai dedicar cerca de 6 capítulos desta carta, dessa epístola, para descrever qual o propósito da igreja e como a igreja ela está fundamentada, como a igreja ela está reunida, como a igreja ela está organizada pelo projeto eterno do Pai, pelo projeto eterno de Deus. Mas antes de nós mergulharmos nessas palavras, nesta epístola, nós precisamos ainda situar um pouquinho mais esta epístola, a epístola de Paulo aos Efésios. Quem era a cidade de Éfeso? A cidade de Éfeso era uma cidade célebre da Ásia Menor, considerada a capital da província romana, na costa ocidental. Uma cidade portuária, porque haviam trocas comerciais por meio de portos marítimos entre o Ocidente e o Oriente no Império Romano. E entre as 5 principais cidades do primeiro século, a cidade de Éfeso, ela era a destaque. Havia um porto com estrutura monumental, movimentando a economia da época no período do apóstolo Paulo ali em Éfeso. E ali Paulo inicia o seu ministério no ano 53 ao ano 55 depois de Cristo, conforme nós lemos em Atos capítulo 19. E o evangelho cresce de tal forma na cidade de Éfeso que a igreja plantada por Paulo em Éfeso vai se tornar a igreja mãe das outras cidades que estão ao redor, na Ásia Menor, como a cidade de Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, que eram cidades próximas ali, que ficavam na região da Ásia Menor. Todas essas igrejas sustentadas, apoiadas pela igreja que Paulo fundou na cidade de Éfeso. No período de fundação da igreja, a cidade contava com aproximadamente 300 mil habitantes, era considerada uma cidade poderosíssima, fortificada durante o período do apóstolo Paulo. Em Éfeso, para você ter uma ideia, também havia um grande polo religioso e paganismo, porque havia o templo da deusa Diana, conhecida como a Diana dos Efésios. O templo da deusa Diana, por exemplo, media cerca de 1.600 metros de uma ponta a outra, e era o orgulho da cidade, devido ao paganismo da cidade ali, na cidade de Éfeso. E esse templo da deusa Diana era conhecida pelos gregos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então Paulo teve que enfrentar diversas dificuldades, até mesmo idolatria e paganismo ali naquela cidade, mas isso não foi empecilho para o avanço e progresso do Evangelho de Cristo naquela cidade, porque quando Deus abre as portas da mensagem do Evangelho, Ele sempre vai prover os recursos necessários, Ele sempre vai prover para a sua obra aquilo que Ele mesmo estabelece. Os princípios sempre permanecem, uma vez que quando Deus está no propósito, todas as coisas acontecem, porque para Deus nada é impossível. Mas qual o propósito de Paulo escrever a carta aos Efésios? Primeiro propósito é conscientizar os crentes daquela região acerca dos privilégios
e compromissos com a igreja de Deus em Cristo Jesus. Número 2, expor a eles a doutrina e a prática da doutrina. Diferente das outras epístolas, de outras cartas, onde Paulo tem problemas para resolver entre os crentes, entre a comunidade, entre a cidade ou entre a igreja de Éfeso é uma carta que ele escreve de forma diferente, porque aqui ele não resolve problemas entre irmãos, aqui ele doutrina, ele ensina, e ensina tanto doutrina quanto a prática da doutrina. Ele concentra a sua carta em teoria e ao mesmo tempo em prática da teoria. Portanto, fazendo essas situações, colocando isso em pauta, fica muito mais fácil nós entendermos do que a carta de Paulo aos Efésios ela trata. E nós temos pelo menos uma divisão natural desta carta aqui ao longo de todos os 6 capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 3, nós podemos dizer que são capítulos doutrinários. Paulo vai ensinar teologia e Paulo vai ensinar doutrina para a igreja, do capítulo 1 até o capítulo 3. Do capítulo 4 até o último capítulo, que é o capítulo 6, Paulo vai ensinar a prática, os deveres da doutrina. Você vai encontrar, por exemplo, a partir do capítulo 5 e do capítulo 4, Paulo falando dos deveres do marido, dos deveres da esposa, dos deveres dos pais, dos deveres dos filhos, dos deveres dos servos, dos deveres dos senhores, dos patrões. Ou seja, Paulo ele mostra a prática também daquilo que ele ensina no capítulo 1 até o capítulo 3. Portanto, nós podemos fazer uma divisão natural da carta aos Efésios como 2 tempos: capítulo 1 ao 3, teologia e doutrina; capítulo 4 a 6, prática da doutrina, prática e deveres da igreja de Cristo, da igreja do Senhor. E nessa introdução da carta, eu quero trabalhar com vocês a respeito da doutrina e do ensinamento que Paulo traz no capítulo 1, observando os versos 1 até o verso de número 5. Portanto, posto isso, vamos ao texto em questão. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no capítulo 1, no versículo 1, Paulo então, ele dá a sua saudação. Aqui ele se apresenta como o remetente da carta. O texto grego é Paulos apóstolos Christoieso dia telematos theos tois ragnos tois in pietso kai pisteos in Christor ieso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui está demonstrando que ele é o autor desta carta. Ele está dando a sua assinatura. Ele mostra quem ele é, porque eruditos desde o primeiro século apontam o apóstolo Paulo como o autor desta missiva aqui, desta carta aqui. Teólogos e pais da igreja, como Inácio de Antioquia, que foi martirizado no ano 115 depois de Cristo, Policarpo de Esmirna e autores, como por exemplo autores da Epístola de Barnabé e também do Pastor de Hermas, reconhecem a autoria do apóstolo Paulo aqui, olhando para o verso 1, quando Paulo ele assina o seu próprio nome nessa carta: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Ou seja, Paulo diz que ele é o autor dessa carta. Ele se apresenta como remetente, como quem escreve a carta e envia esta carta aos destinatários, à igreja de Éfeso. E quando ele se nomeia, ele diz: Paulo, apóstolo de
Cristo Jesus. Aí ele vem, não por vontade de homens, mas por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Por que Paulo diz aqui que ele é apóstolo por vontade de Deus? Porque nos primeiros séculos já haviam pessoas duvidando do ministério apostólico de Paulo. Nós temos 12 apóstolos que foram nomeados e escolhidos por Jesus para assumir a função apostolar, e Paulo sendo o 13º. Nós temos 12, um deles morre, como por exemplo Judas, que suicida, e Matias é escolhido em lugar de Judas. 12 com 13, o apóstolo Paulo, e fecha-se o ministério apostólico com o 13º, que é o apóstolo Paulo. E por que nós não cremos que existem mais apóstolos nos dias de hoje? Porque a Bíblia nos dá pelo menos 3 requisitos básicos para alguém ser apóstolo. Primeiro requisito, 1 Coríntios capítulo 9, verso 1, é preciso ter visto o Senhor pessoalmente. Para você ser um apóstolo, você precisa ter visto o Senhor com olhos nus, pessoalmente, porque todos os 12 viram Jesus, e Paulo também viu Jesus no caminho de Damasco, este ressuscitado, e ele viu a Jesus. Ele mesmo vai descrever isso no capítulo 12, no versículo 12, também como um pré-requisito para o seu ministério apostólico. Como ninguém está vendo Jesus fisicamente por aí, então não existem mais apóstolos. Segundo requisito, ser chamado pelo próprio Senhor Jesus. Para alguém ser apóstolo, esse alguém não pode ser evangelizado por outra pessoa. Ninguém pode pregar para você. Quem deve pregar para você é o próprio Jesus, porque Jesus apareceu aos 12 e diz: eu vou fazer de vocês apóstolos, pescadores de homens, todos eles. E Paulo também, no caminho de Damasco, ao ver Jesus, Jesus diz: você é para mim um vaso escolhido, vou te enviar aos gentios para pregar o evangelho. Ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. Isso está em Lucas, o apóstolo sendo escolhido pelo próprio Jesus, está em Lucas capítulo 6, versículo de número 13. Mas em terceiro lugar, para você ser um apóstolo, você precisa também não apenas ter visto o Senhor pessoalmente, ser chamado pelo Senhor Jesus pessoalmente, mas ser testemunha ocular da ressurreição. Todos os 12 e Paulo viram Cristo ressuscitado. Paulo viu no caminho de Damasco, Jesus aparece aos 12 durante um espaço de 40 dias após a ressurreição. Então, como ninguém vê Jesus ressuscitado andando pelas ruas, então não existem mais apóstolos nos dias de hoje. Atos capítulo 1, verso 22, esses 3 requisitos foram usados na escolha de Matias em lugar de Judas, por exemplo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 8 a 15, Paulo fala que ele é apóstolo devido a esses 3 requisitos. Mas mesmo assim, no primeiro século, muitos duvidavam do ministério apostólico de Paulo. Então ele já começa a carta defendendo o seu ministério. Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Aos santos que estão em Éfeso. Ou seja, aqui Paulo mostra e indica que para ser um apóstolo tem que ser por vontade direta do Senhor, por vontade direta do Pai. Por isso que nós não cremos que existem sucessão apostólica, como assim é pregado pela Igreja Católica Apostólica Romana ou pelas igrejas neopentecostais, que se auto-intitulam ou é nomeado por outra pessoa, além de pastor, apóstolo, porque isso não existe nas Escrituras. Após Paulo, nós temos Timóteo, nós temos Policarpo, que foi discípulo de João, nós temos os discípulos dos apóstolos, e nenhum deles foram apóstolos, eles foram discípulos dos apóstolos, foram pastores, presbíteros, diáconos, mas não apóstolos. Apóstolos somente os 12 e o apóstolo Paulo. Aqui ele deixa claro que ele é apóstolo não por vontade do homem, mas por vontade do próprio Senhor. Aí ele dá os destinatários.
aos santos que estão em Éfeso. Aqui ele já nomeia para quem ele está escrevendo. Ele diz que ele é apóstolo por vontade de Deus, e depois ele diz, aos santos que estão em Éfeso. Verso 2: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Haris rimin kai exemen apoteu patros rimon kai kyrio iesorristo. Graça a vós outros da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta expressão grega aqui, haris eiren, que no grego é graça seja multiplicada a vós outros, é um nominativo absoluto, sem atrelação ou formas verbais, é um pronome pessoal, na segunda pessoa do plural. Graça a vocês, graça a vós outros, graça multiplicada a vocês. Também é um dativo recipiente aqui no grego, como se Paulo dissesse assim no grego, graça e paz a vocês. Só que essa graça e paz, ela vem de onde? Aporfeu, da parte de Deus, genitivo de origem. Ele está dando um genitivo de origem. A graça e a paz que eu estou oferecendo a vocês, ela não vem de mim, mas ela vem do próprio Deus. É uma paz que tem procedência, é uma paz que tem destino, é uma paz que tem partida e tem chegada. A paz, a graça e a paz da parte de Deus, ou seja, vem do Senhor, sejam multiplicadas a vós outros, através de Deus e também do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é um genitivo de relacionamento no grego. Paulo está deixando claro que ele está escrevendo esta carta para liberar a esses crentes a graça e a paz, que não vem dele, do apóstolo, mas vem diretamente do trono de Deus, vem diretamente do Pai, vem diretamente do Senhor. E após fazer isso, Paulo então ele começa a entrar no assunto doutrinário para a igreja. Depois que ele se nomeia como remetente, nomeia quem são os destinatários e nomeia graça e paz a eles, dando uma doxologia, uma saudação, ele então começa o ensino doutrinário para a igreja de Éfeso. E ele vai se calcar, ele vai consubstanciar o seu ensinamento em alguns pontos importantes aqui. Primeiro, no verso 3, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aqui Paulo começa a ensinar qual é o papel de Deus Pai, o papel de Deus Filho e o papel de Deus Espírito no ato da salvação, no ato da soteria, da salvação da igreja do Senhor que está em Éfeso e também espalhada no mundo inteiro. Cuidadosamente, ele vai construir o plano de salvação que Deus arquitetou e planejou para a igreja lá na eternidade, e que se aplica a partir da encarnação de Cristo, da morte e da ressurreição de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, ele vai focar na obra trinitária em uma ação de salvação, porque quem nos salvou foi o Deus Pai, pelo Deus Filho, com o poder do Deus Espírito. E é isso que ele vai trabalhar nesse texto, durante 3 partes fundamentais. A mesma graça que ele ensina aqui no verso 2, ele começa a transmitir de forma mais prática no verso de número 3. E aqui no verso 3, a seguir, Paulo vai mostrar qual é a participação de Deus Pai no plano da nossa salvação. E é tão maravilhoso falar da participação de Deus Pai no plano da salvação, que é impossível começar sem adorar a Deus. Você tem que começar adorando. Ele começa adorando.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aqui ele vai construir um plano de salvação, aplicando para a igreja, e ele começa a falar da obra de Deus Pai na salvação. Nós sabemos muito da obra de Deus Filho. Hoje é culto de ceia, e nós vamos hoje tomar a ceia do Senhor, representado pelo corpo e pelo sangue, porque nós conhecemos muito a obra de Cristo na salvação, a obra do Filho, que é dado o seu sangue e sua carne por nós. Mas e a obra de Deus Pai? O que o Deus Pai fez antes de enviar o Deus Filho para ir à cruz e perdoar nossos pecados e trazer a justificação? É tão maravilhoso o que aconteceu que Paulo começa adorando: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. E depois que ele bendiga o Senhor, que ele traz alegria ao adorar ao Senhor, ele então enumera o que o Deus Pai fez na eternidade, e ele coloca todos os verbos gregos aqui, a partir do versículo 3, todos os verbos gregos no passado. Ele nos, verso 4, olha aí, ele nos escolheu, está no passado. Ele nos elegeu, está no passado. Ele nos predestinou, está no passado. Ele nos concedeu, está no passado. Ele nos abençoou, está no passado. Todos os verbos estão no passado. Mas por que estão no passado? Deus ainda não abençoa? Deus ainda não faz a obra? Faz. Mas por que os verbos estão no passado? Porque indica que todo o plano de salvação já foi feito lá na eternidade. Já foi feito antes que houvesse mundo. Foi feito nos lugares celestiais em Cristo, ou seja, na eternidade. Isso significa que Deus não está escolhendo pessoas, Ele já escolheu o seu povo. Deus não está elegendo pessoas, Ele já elegeu a sua igreja. Deus não está predestinando pessoas, Ele já predestinou o seu povo. Veja o verso 4. Assim como nos escolheu, passado, nele, antes da fundação do mundo, antes que houvesse mundo, passado, para sermos santos, aqui é futuro, para sermos santos, presente e futuro, irrepreensíveis perante Ele em amor, verso 5, nos predestinou, passado, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui Paulo está construindo o grande plano de Deus na salvação de pecadores. Eu quero dizer para você que o grande plano de Deus de salvar você foi feito antes que Deus criasse a terra, antes que Deus criasse o homem, antes que Deus criasse o homem, foi na eternidade. Ele planejou a salvação desde os tempos eternos. Por isso que é tão maravilhoso que Paulo começa bendizendo ao Senhor. E aqui no verso 3, Paulo mostra o que Deus fez. Número 1, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Bênção de forma rica e variada. E bênçãos aqui não são bênçãos materiais, como nós estamos acostumados. Falar que bênção é casa, é carro, é dinheiro, é prosperidade, é saúde. Não, isso não é bênção, não. Isso são consequências. O que são bênçãos para Paulo aqui? As bênçãos para Paulo, do verso 4, do verso 3, está no verso 4 e no verso 5. As bênçãos espirituais é predestinação, eleição, escolha. Tudo isso é bênçãos espirituais, não são materiais. Logo tem a ver com a eternidade, não com aquilo que é temporal e transitório. Por isso que Paulo diz que tudo isso foi feito nos lugares celestiais. Os lugares celestiais aqui é o local onde Deus habita, lá na eternidade. Ele nos escolheu. Depois ele diz que todas essas bênçãos
espirituais, elas estão em Cristo, ou seja, elas foram dadas em Cristo, na pessoa de Cristo, através de Cristo, porque sem Cristo nada existiria. Paulo ele enumera duas dessas bênçãos, pois delas vão proceder todas as outras. Verso 4, ele diz que Deus nos escolheu. Verso 4, e nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu, e a escolha de Deus é a sua eleição. Ele nos elegeu, em algumas traduções, ou nos escolheu. Isso é motivo de louvor a Deus. Parece que para alguns é motivo de angústia, porque tem muitos que não aceitam essa ideia, ou essa doutrina, ou esse ensinamento paulino do apóstolo Paulo aqui. Mas não foi apenas Paulo que diz que foi Deus quem nos escolheu. O próprio Senhor Jesus também diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros e vos nomeei para que vades e deis frutos. Ou seja, não teve primeiro passo, não é você dar o primeiro passo, você tem que dar o segundo passo, porque o primeiro passo foi dado por Deus antes de você nascer. Foi lá na eternidade que Ele te escolheu. Deus te escolheu para que você creia. Você não creu para ser escolhido. A fé não é a causa da escolha de Deus, a fé é a consequência dela. Não tem como eu ter fé para depois Deus me escolher, porque a fé não vem de mim, a fé vem do próprio Deus. Não vem de nós para que nenhuma carne se glorie, não vem de obras. Por isso que é impossível alguém crer para ser salvo, é preciso ser salvo para crer. Logo, a fé não é a causa de Deus salvar você. Deus não salva ninguém porque a pessoa crê. Não. Deus salva a pessoa primeiro para depois a pessoa crer. Porque a pessoa está morta, nós estávamos mortos. E morto não tem fé. Você já viu um defunto crer em alguma coisa? Ô defunto, acredita nisso aí, defunto? Não existe. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus arrancou a tampa dos olhos, arrancou as escamas. Ou seja, Ele foi lá, trocou o coração de pedra, colocou um coração de carne, o Espírito convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Tudo foi feito por Ele primeiro em nós, nos dando vida. E depois que nós ressuscitamos, aí nós cremos. A fé sempre é uma resposta. Isto do início ao fim das Escrituras. Ela nunca é causa, ela sempre é resposta. Porque Deus deu o primeiro passo para a sua salvação. Depois você deu o segundo. Paulo está dizendo aqui que Deus é que fez a escolha. Deus é que escolheu, Deus é que elegeu. E quais são as implicações desta escolha? Primeiro, essa escolha é tão interessante que ela foi feita antes da fundação do mundo. Paulo diz, na eternidade, nos lugares celestiais. Logo, não foi baseado em você, nem na sua fé prevista, mas o mérito é de Jesus. O mérito é de Cristo, não é da criatura, é de Cristo. Aí depois vem Paulo com a segunda implicação. Esta eleição ou escolha foi feita nele, em Cristo. A expressão nele aqui mostra que o mérito é de Jesus. O mérito é de Cristo. Por isso que nós somos salvos somente por graça, e não por nossas ações, e não por nossas escolhas, e não por nossas obras. O critério da eleição foi Jesus, foi Cristo. Depois Paulo diz que ele fez tudo isso para que nós sejamos santos e irrepreensíveis, verso 4. Ou seja, aqui agora entra a nossa ação. Aqui agora entra nossas obras. Logo, a sua santificação não te leva para o céu. Mas você só pode viver em santificação se você já está no caminho do céu. Porque a santificação não pode ser uma obra que vai salvar você. Ou a moralidade, porque tem pessoas morais, melhores do que todos que estão aqui talvez, mas que passarão a eternidade no inferno.
porque a moralidade não salva ninguém. É preciso ser salvo para viver uma vida de santidade. Paulo não diz aqui que nós somos e éramos santos e irrepreensíveis, aí Deus foi lá e nos escolheu. Não, Ele nos escolheu para sermos, logo não é causa, é consequência. A sua santificação não te leva para o céu, mas porque você é salvo, a consequência é viver em santificação, viver de forma irrepreensível. E irrepreensível aqui não é perfeição, mas é ser diferente das outras pessoas. É ser santo, é ser eleito de tudo. Ah, reverendo, mas se o Senhor me escolheu, se foi Ele que me escolheu, então eu posso viver à vontade a minha vida de pecado. Não, porque Ele te escolheu para você ser santo, para você ser irrepreensível. Não está dizendo que Ele só te escolheu e ponto, acabou. Ele te escolheu para quê? Para você ser santo. Deus te salvou do quê? Do pecado. Não tem como você ser um eleito e viver na prática do pecado, porque Deus te salvou de lá, do pecado. Porque muita gente vai dizer assim: já que eu sou um eleito, sou um escolhido, então eu posso viver na minha vida de pecado. Não, Deus te escolheu do pecado, não para o pecado. Ele te tirou de lá. E não foi só a eleição, não foi só a escolha, foi eleição, justificação, santificação. Foi um pacote completo. Por isso que não tem erro nesse processo. Por isso que todos aqueles a quem Deus escolhe sempre vivem em santificação, porque neles habita o Espírito Santo, não o Espírito maligno. Logo, Deus nos escolheu para que nós vivamos de modo irrepreensível e em perfeição, não em perfeição, mas de forma irrepreensível, porque onde não há santidade, indica que não houve escolha. Não houve escolha. Logo, o eleito, o que é escolhido de Deus, ele é santo em toda a sua maneira de viver, porque onde não há santidade, não houve escolha. Essa é a primeira coisa que Deus fez. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, lá na eternidade. Depois Paulo diz: e nos predestinou. E aqui está a predestinação, que é diferente da eleição. A eleição é Deus escolheu você. A predestinação é Ele direciona você. Ele te dá um destino pré. Ele predestina. Ele já traça o seu destino. Ele já colocou você no caminho que vai para o céu. Isso é predestinação. E qual a diferença entre escolha e predestinação? Como disse, eleição é a separação, o ato soberano de Deus de separar eleitos, e a predestinação é o encaminhamento deles à salvação. E nos predestinou, mas predestinou para quê? Predestinou para Ele, diz o texto, para Ele. Nós estamos indo para Ele, porque nós somos predestinados para Cristo. Para Cristo, não é predestinados e ponto final, não é predestinados para quem? Para ir para Cristo. Mas como isso é possível? Verso 5, Paulo explica: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo. Como isso é possível? Segundo o beneplácito de sua vontade. O que é beneplácito de sua vontade? A palavra beneplácito aqui, segundo a sua boa, beneplácito, boa, segundo a boa vontade dele, ou a vontade livre dele. Aqui nós temos um ponto importante: somente Deus tem beneplácito em sua vontade, somente Deus tem livre vontade. Paulo diz que Deus nos predestinou segundo a vontade dele, segundo a vontade boa dele. Mas por que Deus escolheu você? Porque Ele quis. É beneplácito dele, é vontade livre dele, é o bom prazer de sua vontade. Deus sabia do pecado, Deus sabia que nós falharíamos, Deus sabia que nós iríamos cair. Por isso que Ele diz a Bíblia que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Por isso que Ele enviou Cristo. Então Ele foi livre para escolher e predestinar quem Ele quer, quem Ele quis. Mas alguém vai levantar e dizer assim: mas isso é injustiça.
Deus salvar uns e não salvar os outros, Deus predestina um e não predestina o outro. E a pergunta que eu faço para você é: o que significa injustiça? Injustiça é você tirar o direito de alguém. Se você está tirando o direito de outra pessoa, você está cometendo uma injustiça. Quem é que tem direito de ser salvo? Então, se Deus salva Maria e não salva João, Deus não está sendo injusto. Por quê? Porque nem Maria nem João têm direito de ser salvo. E se ele salva um e condena o outro, ao contrário, ele está sendo maravilhoso, porque a sua justiça está sendo louvada na condenação do pecado, e a sua graça está sendo louvada na salvação do pecador. Então, de uma forma ou de outra, tanto na condenação quanto na salvação, Deus está sendo glorificado. Porque na mente nossa parece que Deus fica angustiado pelos cantos. Por quê? Porque está hoje no carnaval, nessa época de carnaval, milhares de pessoas morrem em todo o mundo, e a gente pensa que Deus fica triste com isso, angustiado. Por que eu não salvei? Por que eu não salvei aquele grupo? Por que aquela pessoa não creu em meu filho, não creu em meu nome? Deus não fica assim não, gente. Deus é soberano. Deus não tem isso não. Deus é louvado até mesmo nos que perecem. Está lá em Apocalipse capítulo 20 e 21, quando a porta do lago de fogo se abriu e todos entraram. A Bíblia diz que um dos anjos gritou no céu: aleluia, louvado seja Deus, porque a justiça de Deus foi aplicada e os reinos do mundo vieram a ser de Jesus Cristo. Ou seja, quando Deus condena pecadores, Ele está sendo glorificado no céu. A gente tem mania de dizer que quando uma alma se converte, tem festa no céu, e isso é um erro de interpretação, porque a festa que há no céu, segundo Jesus, quando o pecador se arrepende, não é para o pecador, mas é por um pecador que se arrepende. A festa no céu para o pecador que se arrepende? Não. Quando você chegar lá no céu, não vai ter parabéns para você, você chegou no céu. Não existe isso. É graça. Não é parabéns para você, parabéns para Cristo que salvou você. Por isso que a festa no céu não para o pecador, mas por um pecador que se arrepende. Cada pecador que entra no céu, Cristo é glorificado. A festa não é para você, a festa é para Jesus. Cristo é glorificado. Por isso que você não é valioso, como muita gente canta por aí. Você tem valor, você é precioso. Não, precioso é o sangue que te comprou. O preço que foi pago fala do tamanho do seu crime e não do quanto você vale. É o contrário. O preço que foi pago fala do quanto você é miserável e não do quanto você é valioso. Você é tão miserável que custou o sangue do Filho de Deus. Não é porque você é valioso e Deus enviou Jesus para salvar você, ao contrário, é porque você é miserável que Deus enviou seu filho para salvar você. Veja quanto você é miserável. Ele teve que matar, enviar seu filho, e a Bíblia diz que foi do agrado do Pai moê-lo, ou seja, o próprio Pai envia o filho para ser sacrificado por sua causa. Isso é o Evangelho. Mas agora, pregar isso não é popular. Pregar isso não traz multidões. Agora, dizer que você é valioso, que você é queridinho do Senhor Jesus, aí é o que as pessoas querem ouvir. Mas o Evangelho é isso, é nu e cru. O Evangelho é assim. O Evangelho é assim, não é avessas. Aqui Paulo está dizendo que Cristo fez, o que Deus fez por nós em Cristo, nos predestinou. E como? Segundo a sua vontade. Foi Ele que quis, e ponto final. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Ele disse para Moisés: Moisés, para de orar por esse povo, porque eu vou ter misericórdia de quem eu aprover ter misericórdia, e vou compadecer de quem eu quiser. Se eu quiser condenar esse povo, eu condeno. Se eu quiser salvá-los, eu salvo. Portanto, não depende de quem quer, depende da minha graça e da minha misericórdia. E quais são as implicações disso aqui, gente? No verso 5, para a gente orar, Paulo diz que todas essas bênçãos espirituais,
a eleição, a escolha, que é a eleição, a predestinação e também a adoção. Olha aí no verso 5. Nos predestinou para quê? Para Ele, pela adoção, ou para a adoção de filhos. Nós somos adotados. E aqui está uma doutrina chamada doutrina da adoção. Temos aqui 3 doutrinas Paulo ensinando no verso 5. Doutrina da eleição, doutrina da predestinação e a doutrina da adoção. Nós fomos adotados. Adotados. Porque filho é Jesus. Nós fomos predestinados para a adoção de filhos. Por quê? Por meio de Jesus Cristo. Como? Segundo o beneplácito de sua vontade. Verso 6, a gente vai ir no próximo domingo, mas só para não ficar a ponta solta. Para quê? Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Cristo. Ou seja, tudo feito para Jesus, por meio de Jesus e devolvido para Jesus. Não é para você, por conta de você e para você, é somente para Cristo. Essa semana eu estava pesquisando na internet, eu vi não vou citar o nome por ética, mas um pregador muito famoso aí nas mídias sociais, e ele dizendo assim que é impossível você sonhar e Deus não realizar o que você sonha. Gente, olha o nível que chegou o evangelho atual. Olha a baixaria que já baixou. Olha o quanto já baixou o nível da pregação de hoje em dia. É impossível você sonhar algum sonho e Deus não realizá-lo. Olha isso. Capítulo, versículo. Olha o que a Bíblia diz aqui. Que Deus fez tudo isso e antes de você nascer. A gente não existia aqui. A gente existia aqui só na mente de Deus, no coração de Deus. Isso tudo aqui foi feito sem você crer, sem você orar, sem você evangelizar, sem você jejuar, sem você ir para monte, sem você dar dízimo, sem você dar oferta, sem você fazer nada. Foi feito na eternidade, foi feito no céu. Deus te predestinou, te escolheu, te elegeu, adotou você como filho antes de você sequer nascer, meu filho. É a obra dele, é graça. Aí Paulo conclui no verso 6, para o louvor da glória da sua graça. Isso aqui é um paralelismo, louvor da glória da sua graça. Olha que palavra interessante, é um paralelismo. Tudo isso foi feito para que ele mesmo seja glorificado. Ele mesmo seja louvado, ou seja, Ele faz para que Ele mesmo receba glória. Ele mesmo recebe glória por intermédio daquilo que Ele mesmo faz, e não por aquilo que necessariamente nós venhamos a fazer. Quais são as aplicações práticas dessa introdução de carta? Em primeiro lugar, essa carta nos leva a crer na doutrina do verdadeiro e genuíno Evangelho de Cristo. Vejam vocês que Paulo vai chamar tudo isso aqui, essas doutrinas, de bênçãos espirituais. Poderíamos criar uma campanha aqui, né? O que vocês acham? Campanha das bênçãos. Aí a pessoa, opa, eu quero fazer essa campanha, porque estou precisando de receber uma bênção. Aí quando chegar aqui, sabe qual bênção que você vai receber? Salvação. Porque as bênçãos que Paulo está dizendo aqui é eleição, predestinação e adoção. Essas são as bênçãos. Essas são as bênçãos das bênçãos. E por que ninguém prega sobre isso? Por que ninguém faz campanha da doutrina da eleição? Olha que legal. Campanha das bênçãos espirituais, de Efésios capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Segunda coisa, nós aprendemos aqui nesse texto, que Deus foi misericordioso com nós, ao nos escolher. Isso aqui é para nos ferir, é para nos constranger, porque Paulo está mostrando aqui como misericordioso Deus é, ao ser o autor da fé e o consumador dela. Ou seja, Ele é o início da fé, Ele é o final da fé. Ele é o autor, início, Ele é o consumador.
o final. Tudo começa com Ele e não com você. Ele é o autor da fé. Não foi você que creu, foi Ele que te deu fé para você crer, porque Ele é o autor da fé. Isso é misericórdia, isso é bonito demais, isso é lindo demais, gente. Isso faz nosso coração tremer e nossos olhos lacrimejarem, porque isso é bênção espiritual que foi feita nas regiões celestiais. Terceiro lugar, isso pode ser aplicado para nós, no sentido de que tudo isso foi feito para que nós vivamos em santificação. Veja que Paulo não abre mão da prática, é doutrina em prática, é ortopraxia. Aqui nós aprendemos a importância da doutrina, mas também de praticá-la. Porque Deus fez tudo isso para quê? Para sermos de Jesus. Para quê? Para vivermos santos e irrepreensíveis. Portanto, não tem essa de dizer, já que eu sou um eleito, então eu vou aloprar, então eu vou viver no pecado, então eu não preciso, já que eu sou um eleito, não preciso ir para a igreja, não preciso de orar, não preciso nada disso. Você não entendeu ainda o que é eleição. Mas te elegeu para quê? Para Ele, para ser santo, separado do mundo. Ele te separou. Eleger é escolher alguns de entre outros. Ele te separou e disse, você é meu, e ponto final. Então não dá, mesmo que você queira. O filho pródigo, ele desejou sair da casa do pai, e foi isso que ele fez. Mas ele ficou fora da casa do pai? Não. O irmão mais velho do filho pródigo estava dentro da casa do pai, mas era salvo? Não. Aqui está o que eu chamo de o escândalo da graça. Inclusive o tema de um livro que eu escrevi, o escândalo da graça. É esse escândalo na nossa mente. Que escândalo? Como assim um escândalo? A salvação de pecador é um escândalo. O ladrão na cruz não fez nada de bom, não tinha nenhuma obra boa para ele descansar na sua morte, mas foi o primeiro que entrou com Jesus no paraíso. Nenhum outro entrou, ele foi o primeiro. Isso é um escândalo, isso é loucura para os gregos e loucura também para os gentios, como diz Paulo, mas para nós que cremos é o poder de Deus. É loucura. Alguém que obedece, está dentro da casa do Pai, obedece tudo, e alguém que desobedece, que vende tudo, que gasta tudo, e o Pai faz festa ao recebê-lo, porque ele é um eleito. Ele não consegue viver na prática do pecado. Os eleitos podem até pecar, podem até cair, mas não vivem caídos, não vivem na prática do pecado. O pecado se torna um acidente, escorregou, caiu, mas não fica caído, se levanta, arrepende e volta para a casa do Pai. Então, em último lugar, essa introdução da carta aos Efésios nos ensina a praticarmos aquilo que nós estamos aprendendo. Eu vou ser bem ousado aqui com vocês. Já estão vindo aqui há bastante tempo já, mais de um mês. Nós vamos expor toda a carta aos Efésios. Mas se você ouvir o sermão inteiro, a carta inteira, e não praticar, é melhor você não ouvir. Cuidado com isso. É melhor que você nem venha para ouvir a exposição, porque se você ouvir e continuar na sua própria vida de pecado, sabe o que vai acontecer? Você está acumulando juízo e ira de Deus sobre você. É melhor que você nem venha à igreja, ao culto, fica lá, não, é isso mesmo que eu quero ficar no mundo, eu quero ficar no pecado. É melhor, porque quanto mais você ouve a palavra e não a pratica, e não vive de modo digno da palavra, mais a espada vai baixando até chegar à sua cabeça. Você acumula juízo para a sua vida. E toda a carta aos Efésios nós vamos ver isso em todos os textos. Doutrina e prática da doutrina. Essencial a carta aos Efésios para o nosso ensino cristão. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor, a tua palavra foi fielmente exposta nesta noite. Nós pedimos que a sua palavra produza resultados pela qual foi enviada. Nós sabemos, ó Pai, que os dias são maus e que as pessoas estão a cada dia
se chafurdando no pecado. E que nesse período de carnaval é o momento onde elas mais se lameiam no pecado, se lambuzam no pecado. E como diz a sua palavra, aqueles que são santos, santifiquem-se mais. E aqueles que são sujos, sujem-se mais ainda. E é esse o período que nós vivemos. Portanto, nós oramos e pedimos ao Senhor: guarde nossa família, guarde nosso lar, guarde os nossos, liberta-os, adota-os como filhos. Senhor, nós oramos pela conversão das nossas famílias, oramos pela conversão dos nossos queridos, oramos para que o Senhor comova, quebre a rótula deles, quebre o coração deles, arrebenta os ferrolhos de ferro, quebra as correntes de bronze, quebra o coração deles, ó Pai. Não bata na porta, quebra a porta, entra no coração deles, faça morada, liberta das algemas, quebra as cadeias, arranca do pecado, Senhor, liberta-os, ó Pai. Nós oramos para que o seu ato soberano seja manifesto, para que o Senhor manifeste com sua ação soberana e salve pecadores nesse ano, Pai, em nome de Jesus. E oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós aqui e nos use como instrumentos para isso, para anunciar esse evangelho bíblico, verdadeiro, cristocêntrico, e que possamos, ó Pai, ser fiéis, e que não possamos abrir mão da verdade da Escritura para agradar A ou B, mas que possamos estar aqui pregando o genuíno e puro e verdadeiro Evangelho de Cristo, que é o Evangelho de salvação, centrado na Escritura, na Tua Palavra, em nome de Jesus. Nós oramos, te louvamos e te agradecemos, para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos rapidamente fazer o momento da celebração da ceia do Senhor. Eu gostaria que você que for cear, ficasse em pé. Tanto quanto todos os que vão cear vão ficar em pé, os que não vão cear fiquem sentados, mas todos vão abrir a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11. Próximo sermão nós vamos a partir do verso 6 até o verso 12 da carta de Paulo aos Efésios. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Amém? Bom, a ceia do Senhor, ela é uma tríplice lembrança: passado, presente e futuro. Passado nos remete à Páscoa. A primeira ceia foi celebrada por Abraão com Melquisedeque, a segunda ceia no deserto do Sinai, antes da partida para o deserto do Sinai, na morte dos primogênitos. O cordeiro ele era imolado, o sangue nos umbrais da porta, a carne era comida, aquele cordeiro representava Cristo, que é o cordeiro pascual, e Jesus celebrou a ceia com seus discípulos. Nós temos dois elementos, que é um pão natural, e o suco de uva,
que após ser orado, não transforma no corpo e no sangue de Cristo. A Igreja Católica Romana ensina a transubstanciação. O que é transubstanciação? A hóstia se transforma no corpo de Cristo literalmente. É um absurdo, né? Não é como assim literalmente? Tem sangue lá? É um absurdo. Não é transubstanciação, é consubstanciação, ou seja, apenas representa. Nós vamos alimentar aqui de dois elementos naturais, que é pão e é suco. Mas no momento em que nós estivermos participando, de maneira espiritual e simbólica, apenas representa o corpo e o sangue de Cristo, que é dado por nós, representado por esses dois elementos, que é o sangue do Cordeiro, que é o vinho, e o corpo de Cristo, que é o pão. Amém? Estenda as suas mãos aqui para a mesa, vamos orar.